casa que a gente veio visitar hoje não é só uma casa, é praticamente uma vila inteira de casas. E a grande mulher por trás de tudo isso é Eliane de Paula. Vem conhecer comigo essa mulher. A gente está na casa da Eliane e, Eliane, queria que você me levasse para conhecer um pouco do seu espaço, contasse a história desse lugar. Vamos conhecer? Vamos lá. Minha família é uma família de milagres. Eu sou filha de uma mulher viúva aos 29 anos. E com 4 filhos nas costas. E minha mãe falou, eu acho marido para mim, mas e pai para os meus filhos? Então nós éramos muito pequenas, porque eu sou a mais velha desta família e eu tinha 7 anos nessa época. Então os outros eram tudo 4, 3 e o bebê de 7 meses. Então era assim, muito difícil, porque nós fomos desamparadas. Minha mãe tinha que trabalhar. Minha mãe era aquela leoa que não deixava os filhos nem por nada. E a gente foi crescendo. E daí vocês moravam ali na Dom Aquino? No fundo, na Dom Aquino, ali no fundo da igreja. E tua mãe trabalhava na igreja? E minha mãe trabalhava como zeladora ali. Então minha mãe girava tudo, né, em torno dali, porque a nossa casa virou praticamente a igreja. Então tudo saía dali. Era muito gostoso, porque a gente foi acolhido ali, né, bem criados ali. E eu estava com 15 para 16 anos quando eu conheci a Dona Irã. E a gente começou a namorar em 80. Em 82 nós casamos. Essa linda moça que se casou antes de completar 18 anos, não tinha ideia do quanto sua vida seria cheia de desafios e como Deus estaria presente em todos eles. Quando já maior de idade, 2 meses depois de casada, ela era secretária de um médico e ele professor. Foram chamados para serem missionários, deixaram tudo para trás, começando assim uma jornada desafiadora. Nos meses e anos seguintes, trabalharam pelo interior do Mato Grosso do Sul, passando por Glória de Dourados, Ponta Porã, Amambai e outras pequenas cidades. Trabalharam também em Campo Grande, até que foram transferidos para Altamira, no estado do Pará. Isso foi uma aventura. A viagem até o Pará aconteceu pela Transamazônica. Por causa das chuvas intensas que durou 5 dias, em uma das noites da viagem, todos os ocupantes do ônibus estavam sem água e sem comida. Então, assim, era assustador, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus estava ali. Viveram algum tempo em Altamira. Moraram também nos estados do Acre, Rondônia, São Paulo. Um casal desbravador que passou por grandes desafios, vivendo sem conforto e longe de suas famílias, para dizer sim a um chamado de Deus. E assim tem sido por 4 décadas. Em 2025, eles completam 43 anos de casados. Eu tinha feito um propósito com Deus e falado, e meu marido também assinou embaixo, de que nós só teríamos filhos se fosse para a glória do Senhor. E Deus nos testou por 4 anos. Ia ser o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro isso, o primeiro aquilo. Então, todo mundo a esperando seu cobrança bebê. muito grande, porque que nós não tínhamos bebê. E eu vim fazer um tratamento aqui. E o médico pesquisou por 40 dias tantas coisas, tantos exames e constatou que não que eu era estéril, mas eu não estava madura o suficiente para ter um óvulo que fecundasse. E eu falei para ele assim, tudo bem, quando for a época, Deus vai me dar. Senão eu vou ficar sem e tranquilo, que Deus sabe todas as coisas. E o médico falou assim, eu nunca vi alguém que eu dou uma notícia dessa, de que não vai poder engravidar, e me fala com essa tranquilidade. Eu falei, porque não é um negócio meu, é um negócio de Deus, né? Então, e ele ficou rindo da minha cara por causa disso, mas fui para casa e engravidei logo em seguida. Olha aí. E então foi no tempo de Deus que aí nasceu a Gemima, minha primogênita. E a Dona Irã disse que o remédio foi tão bom que a Thalita veio logo em seguida, porque elas têm uma diferença de 1 ano e 17 dias, então eu engravidei com 3 meses da primeira. E aí nós fomos para Campinas, saindo de Rondônia,
fomos para Campinas e lá tivemos gêmeos. Natural, sem remédios, porque Deus o quis, né? E eles estão aí, 2 rapazes lindões. São. O João Marcos e o Lucas. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sim. Por isso que eu digo que a minha vida sempre foi um milagre, um atrás do outro. Ó. Uhum. A Thalita ficou doente, né? Ela era pequenininha. Sim, nós viemos embora de Campinas e viemos para Rio Brilhante. Passamos um tempo ali em Rio Brilhante. A Thalita, na época, estava com 5 aninhos. E ela foi para a escola e não passou bem, voltou meio molinha, meio... Mas criança, tudo dói, né? Dói a barriga. A minha neta fala a minha baviga. Baviga. Meio febril, eu mediquei, tá? Veio a noite e nós passamos. Aí ela acordou no meio da noite vomitando. Como eu tinha feito cursos de enfermagem, eu fiquei olhando e falei assim, Senhor, misericórdia, isso está parecendo meningite. Nossa. E foi para mim assim, como um soco na boca do estômago. Só sei que lá pelas 4 horas da manhã eu não aguentei. Ela tinha vomitado de novo e aquele vômito escuro, já não tinha mais nada no estômago, só aquela coisa, aquela gosma preta jogada lá no chão. Eu falei, é meningite e eu vou levar minha filha para o médico. Embrulhei ela, troquei ela, embrulhei ela no lençol e parti. Só que a Thalita era um chumbo, né? Então eu acho que eu andei uma quadra. E a dona Irã saiu louco atrás de mim, catando os meninos, que não tinha com quem deixar. Uhum. Botou tudo no carro, com fralda, com mamadeira, com tudo, jogou tudo dentro de um carro e veio atrás de mim. Aí entrei no carro com ele e nós fomos para o hospital. Quando chegou lá, ela vomitou de novo. Aí a enfermeira falou, não, isso aí é urgente. Aí chamou o médico veio nos atender e logo constatou. Ele falou, ó, colocou lá, bem vermelho, suspeita de meningite, carimbou lá urgente. Falou, você tem como chegar em Dourados, ser atendido no hospital em Dourados, que aqui a gente não tem recurso? Podemos chegar no Hospital Evangélico de Dourados. Ele, você está com carro? Falou, tá, não volta em casa, vai direto daqui. Falei, tudo bem. Enfiei ela dentro do carro com as crianças e lá fomos nós, para Dourados. Eu nunca vi o Dona Irã dirigir tão ligeiro. Ele não é de correr na estrada, mas desse dia, com esse diagnóstico, a gente achou que realmente a gente precisava de um milagre e de chegar o mais rápido possível. Quanto mais rápido o atendimento, mais chance tem da criança recuperar. Quando chegamos na entrada de Dourados, na rotatória, porque quando você entra em Dourados, Dourados tem uma rotatória que distribui para sair para Ponta Porã e para entrar para Dourados. Tinha uma Brits, 5 da manhã, uma Brits. E ele não abriu o vidro do carro, ele só pôs o diagnóstico assim na janela. O policial chegou e leu aquele diagnóstico, deu um sinal com a mão para os outros e bateu na janela assim, fez assim para a Dona Irã e montou na moto e saiu. Não paramos mais em sinal nenhum, em canto nenhum, fomos parar direto para o Hospital Evangélico de Dourados. E o milagre não acabou aí, porque na porta do hospital nós tínhamos 3 crianças ainda dentro do carro. Na porta do hospital estava o missionário e a sua esposa, porque eles tinham ido fazer exame de sangue logo cedo. Gente, estava tudo preparado. Tudo preparado. E ele veio ao nosso encontro e falou, o que se passa, pastor? E eles rapidamente explicou com papel na mão. Ele falou, pastor, vai fazer a ficha da sua filha. A maca já estava chegando, porque acho que o policial passou o rádio, né, para pegar a menina. Então ela estava chegando, eu pus a menina na coisa, ele falou, pode deixar aqui o carro e as crianças a gente cuida. Olha. Então essas coisas eu vejo assim a mão de Deus em tudo. E a gente entrou no hospital, realmente não fomos questionados em nada, nem da onde que a gente ia tirar dinheiro para pagar e nem da onde que a gente vinha, só simplesmente nos atenderam. E fomos muito bem atendidos ali. E a Thalita já no quarto,
E eles vieram com aquela suspeita mesmo que iam colher o líquido da medula. E eu tentando acalmá-la, ela estava muito calma. Falar nisso, eu estava mais agitada do que ela. E ela falou assim: mamãe, não chore, porque eu já pedi para o Papai do Céu que eu quero brincar mais com os meus irmãozinhos. Mas mamãe, se eu morrer, eu vou para o céu. Ai, Mamãe ouvir isso é meu Deus, muito difícil. Eu falei, tudo bem, filhinha, mas vamos fazer o exame e ver o que você vai ficar quietinha. Expliquei como é que ela tinha que ficar e ela realmente procedeu quietinha, colheu o líquido da medula, tudo. Quando o médico saiu e nós deitamos, ela deitou, ela falou, mamãe, eu estou com tanto sono. Eu falei, então dorme. Aí eu cobri ela, porque ela também estava com frio, e já percebendo assim, roxear por aqui, as mãozinhas dela gelada e com as pontinhas dos dedos assim, meio que roxa, meio escuras. E eu entrei num desespero muito grande quando aquela menina dormiu ali. Eu entrei no banheiro, que era o único lugar que eu podia fugir naquele momento. Eu me atirei no chão. Eu não ajoelhei. Eu literalmente me atirei no chão e comecei a brigar com Deus. E falei, como? O Senhor me dá e agora o Senhor vai tirar? Como assim? Eu não estou preparada para isso. O Senhor falou que era para a tua glória, então por que o Senhor me deu? A minha pergunta sempre foi essa, por quê, por quê, por quê? Nunca para quê, né? Era por quê e contestando e brigando e falando que eu não aceitava porque eu achava que ela ainda tinha muita coisa para fazer, ela era a minha missionária. E como que Deus ia tirar ela de mim? Naquele momento em que eu lutava, que eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, eu senti uma mão no meu ombro. Eu não me levantei para olhar e ver quem era. Eu sabia. E eu ouvi Deus falar comigo assim, de quem é a Thalita? E ele não chamou ela a menina, ele falou a Thalita. Eu falei, é tua, Senhor. E aí a pergunta, por que você está requerendo ela da minha mão? Porque eu queria resolver, eu queria fazer, eu não podia fazer nada, ela era dele. E quando eu entendi isso, que eu entreguei realmente tudo, que aí eu entreguei tudo, marido, filho, eu falei, toma, Senhor, ó, só me prepara, só me deixe preparada para isso. Também não sei estimar tempo, só sei que quando eu levantei dali, eu tinha um novo propósito, um vigor. E eu fui com a mão na maçaneta, lavei meu rosto, aquela toda, uma luz e um perfume naquele banheiro que eu não consigo descrever. Nem um prisma entrando do raio do sol na janela faria a diferença do belo que aquilo era. E eu fui na porta e pus a mão na maçaneta. E ele falou que era um presente precioso e que deixasse que ele cuidar e que eu só zelasse por aquilo que era dele, que é a Thalita. Eu abri a porta, ela estava sentada com um sorriso lindo e falou, mamãe, eu tô com fome. Minha filha foi curada naquele hospital sem precisar dos remédios, porque Deus interveio e devolveu ela para mim. E é isso. Mas como foi que Eliane e a Dona Irã vieram parar nesse lugar? A Chácara Vida Nova pertence a uma missão cristã da Alemanha e serviu por muitos anos para abrigar famílias de enfermeiros, médicos, que vinham para apoiar aldeias indígenas em Paranhos, Bodoquena, Dourados, Aquidauana. Cuidavam também de comunidades ribeirinhas do Mato Grosso do Sul. A chácara recebeu também crianças em sistema de colégio interno, por isso tem uma infraestrutura de casas bem equipadas. Em 2018, o pastor Adoniran já estava aposentado e moravam em Nova Alvorada do Sul. Ele recebeu então a ligação de um irmão, dizendo que conhecia uma chácara nos arredores de Campo Grande, que era um lugar ideal para sediar projetos que, mesmo aposentados, eles estavam realizando.
Ao colocarem os pés aqui, perceberam que Deus havia separado esse lugar lindo para sediar a Associação AMEI e todos os projetos sociais e espirituais que estão dirigindo no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. A equipe de apoio liderada por eles pode receber obreiros, missionários, suas famílias, pastores que estão precisando de acolhimento, de tempo de descanso ou até mesmo de um ano sabático. Além desse trabalho lindo que realizam na chácara, Eliane explica que a propriedade pode ser locada para eventos, casamentos, retiros, congressos. Tem muitos quartos e banheiros distribuídos em várias casas. Tem também outras comodidades, como um salão de festa para 200 pessoas, totalmente climatizado. Tem piscina, campo de futebol, quadra de vôlei de areia. A chácara tem mais 2 atrativos que Eliane faz questão de contar a história deles. Eu não posso deixar de falar dos milagres que o Senhor faz, porque tudo isso que nós temos aqui é um milagre atrás do outro. A neta pediu para nós uma casa na árvore, a Maísa, minha primeira neta, pediu uma casa na árvore para o vovô. E ele estava sonhando com essa casa na árvore. Um dia uma pessoa nos ligou para a Dona Irã e falou: pastor, sou aqui da madeireira e eu tenho aqui umas madeiras que já não estão... não vão ser vendidas, não tem utilidade, posso mandar aí para o senhor? Pode mandar aqui para a gente. Aí vem uma madeira, a gente já pode fazer uma casinha na árvore, né, gente? Veio um caminhão de madeira, você não está entendendo. A gente construiu todo. A única coisa que a gente comprou ali foi o assoalho da casa de madeira, porque tinha que ser uma madeira já tratada para não ter problemas, porque ia muito peso ali em cima. Nós temos uma casa da árvore, assim, eu falo que é mansão, gente. Uma casa da árvore para os netos, né? Aí vem Maísa, Matias e Maria, que fazem a festa os aqui. Netos. Os Ai, netos. que delícia. Lindos, lindos, maravilhosos aqui com a gente. Quando nós entramos aqui, que passamos a porteira, foi incrível. A Dona Irã olhou para o lado e falou: olha, eu acho que aqui cabe um caminho de oração. Nós temos um caminho de oração aqui nessa chácara que começa lá na porteira e termina lá na porteira. A gente dá a volta, são 750 metros de caminhada. Ai, eu quero fazer minha oração hoje aqui. São 750 metros de caminhada, orando e engrandecendo ao Senhor. E aqui Deus tem feito vocês muito felizes. Com certeza, porque aqui não preciso parar de fazer o que a gente fazia, acolher, ensinar, andar, caminhar, testemunhar do amor de Deus. Aqui é um lugar que a gente realmente vive o Evangelho e isso é muito importante para nós. Lucas 1:46. O Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador.